No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição aqui do Minuto da Unicidade. Graça e paz para você. Hoje é segunda-feira, dia 18 de abril de 2022. Até aqui nos ajudou o Senhor. Graças a Deus. Hebreus capítulo 1. Essa semana eu queria começar falando com você sobre Hebreus capítulo 1. Então nós vamos estudar, vamos ver se a gente consegue abordar algumas questões aqui de Hebreus capítulo 1, que acredite, se quiser, se você ler o capítulo 1 todo, você vai ver que há muitos pontos aqui que precisam ser, vamos dizer assim, relembrados, ou para alguns esclarecidos, ou para alguns para solidificar ainda mais a fé na unicidade de Deus. Então, eu peço que você me acompanhe esta semana aqui no Minuto da Unicidade, falando sobre Hebreus capítulo 1. Então, nós vamos ler aqui o versículo 1. Já o primeiro versículo, ele já começa dizendo dessa forma: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós nos falou nestes últimos dias pelo Filho. Verso 2: a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. E eu vou parar aqui no verso 4, então hoje nós vamos refletir então do 1 ao 4 de Hebreus 1. Veja que é muito linda essa passagem, muito especial, muito maravilhosa, carregada de monoteísmo, acredite se quiser, mas você pode adiantar aí e ler o restante de Hebreus 1, tá certo? Bom, então nós precisamos partir do seguinte ponto: esta é uma carta direcionada aos hebreus. Veja bem, direcionada exclusivamente ao povo de Israel. Então, mais uma vez falando para você, é uma carta direcionada, praticamente que exclusiva, a carta, né, todos os capítulos voltados para o povo de Israel. É interessante porque Israel, como nós sabemos, e aí você pode pesquisar e falar com o rabino se você tiver contato, se você quiser falar, pesquisar aí pela internet, pelo YouTube, você vai ver que o povo de Israel era monoteísta, 100%, num Deus só, único e verdadeiro, não tem outro. Não aceitava, não passa pela cabeça do povo de Israel crença ou doutrinas como, por exemplo, a Trindade, nem tampouco a dualidade. Eu digo dualidade, não é essa a expressão, é a expressão, vamos dizer assim, não passa, porque dualidade é sempre o contrário, tipo branco, preto, claro, escuro, macho, fêmea, homem, mulher, lua, sol. A dualidade é nesse sentido, literalmente falando, né? O bem e o mal são dois polos, né? Dois extremos. Isso é que é o verdadeiro significado da palavra dualidade. Com relação à doutrina, podemos dizer a palavra dualista, né? Já que tem o unicista, tem o dualista, mais ou menos assim. Então, nem tampouco eles são dualistas. Então, vamos aqui refletir sobre o versículo 1. Diz, né, de Hebreus 1, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos pais pelos profetas, ou seja, o ministério dos profetas passou, não tem mais, a nós, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho. Então, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo. Veja bem, aqui está dizendo
se a gente lê aqui a partir do ponto de vista literal aqui, que Deus teria um filho e que esse filho é o herdeiro de tudo. A gente levando para o lado literal, teríamos um problema sério, porque Deus em nenhum momento para os hebreus tem filho nenhum. Você está entendendo? Aqui o filho é com F maiúsculo. O Filho de Deus, artigo definido. Aí vai dizendo que, o verso 3, que esse filho é a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. E purificou a si mesmo, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da sua majestade. Bom, esse filho que a palavra está dizendo, o próprio Cristo fala acerca de si mesmo para os hebreus. Nós vamos ler aqui, lá em João, capítulo 8, verso 36, um versículo muito conhecido. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Veja então que está porque o Filho purificou tudo por si mesmo, como nós estamos lendo aqui aos Hebreus capítulo 1. Você está entendendo? Então Deus teria um filho? A pergunta que eu faço no livro que nós escrevemos, Jesus, o único Deus verdadeiro. Porventura, Deus o título de maior excelência de Jesus, o maior título que os evangélicos o conhecem, é esse título, Filho de Deus. Como eu estou dizendo aqui, já adiantei para você, é um título. Mas quando Jesus diz lá, em João capítulo 8, verso 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, porque ele está dizendo isso para quem, em que momento e que circunstância? Porque ele está falando aqui, ele está num dos debates mais acalorados da Bíblia. Você está entendendo? O Senhor Jesus Cristo está num debate pensa num debate forte. Ou melhor, eles estava mais ouvindo ele do que praticamente debatendo, porque eles não são malucos. Mas eles discutiam, né? Eles retrucavam, eles não aceitavam. Olha o que eles dizem. Se ler o capítulo 8 de João, você vai ver. Eles falam, quando ele diz, né, no verso 32, que é muito conhecido, e conhecereis a verdade vos libertará. No 33 eles dizem, nós somos da descendência de Abraão, nunca servimos a ninguém, como você diz que sereis livres. Olha só. Eles contestam o Senhor Jesus. Aí ele diz, verso 34, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Ou seja, já está falando que o filho é muito mais importante do que eles. Então ele diz, se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí ele diz, bem sei, ou seja, é verdade, que vocês são descendentes de Abraão. Contudo, vocês procuram me matar, porque a minha palavra não entra em vocês. Então veja que a palavra de Deus não entrava nos discípulos. A minha palavra, do filho, não entrava em vocês. Ou seja, vocês não podem ficar presos lá no passado. Você está vendo aqui que diz o que está dizendo Hebreus? Olha, Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. O ministério dos profetas durou até João Batista. Então Deus falou muito. Então eles estavam presos em tudo aquilo que ensinou os profetas, presos na parte religiosa, não espiritual, do que ensinou os profetas. Porque se eles tivessem entendido pelo Espírito tudo aquilo que havia ensinado os profetas, eles saberiam, identificariam o Cristo. Você está entendendo? Eles saberiam quem o Cristo é. Por isso que a gente precisa entender as Escrituras pelo Espírito de Deus. Não tão somente pela letra, não somente pela parte intelectual, racional, filosófica. Porque pela filosofia, pelo intelectual, você vai se convencer realmente e tudo mais, porém não vai se entregar a ele, não vai se render a ele, não vai adorar, não vai servir. E como muitos intelectuais, o primeiro problema que tem, sai fora. Não resiste permanecer como árvores bem plantadas pelo Espírito Santo da Palavra de Deus. Vamos lá. Então, nesses últimos dias, quer ouvir Deus falar? Ouve o que Cristo está falando.
É isso que o autor está dizendo. Olha, agora vocês têm que ouvir o Filho, porque o próprio Deus disse que se faria carne, que viria aqui. Ah, Tony, mas onde está escrito isso? Isaías 35, do 1 ao 4, Ezequiel 34, leia o capítulo todo, especialmente lá o versículo 11, você vai ler Isaías 9, 6, você vai ler Zacarias capítulo 9, e muitos outros, capítulo 12, você vai ler isso, o próprio Gênesis. E nesse próprio capítulo 8 ele fala, olha, antes que Abraão existisse eu sou. Eles pegaram pedra. Então, mas cadê o pai? Você está falando do pai, nós já sabemos muito bem. Então ele fala, eu e o pai somos um, João 10:30. É o mesmo ser, a mesma pessoa. Se você pega João 10:30 com Hebreus 13:8, é a mesma coisa. Então não há distinção, não é outro ser à parte do Pai ou de Deus. É o próprio que se fez aqui. Por isso precisamos ouvi-lo. Por isso precisamos ouvi-lo. Conhecereis a verdade vos libertará. Libertará de quê? Do jugo que a religião, das influências, de algumas mudanças que a doutrina, que o judaísmo sofreu ao longo dos anos, e da religiosidade excessiva. Por isso essa carta é direcionada aos hebreus. Olha, mais importante do que Isaías disse é o que o Filho disse, porque está em sincronia com o que Isaías falou. Não tem como você amar Isaías, Jeremias, Ezequiel, os profetas, os salmos e praticamente ignorar o que Cristo falou, o que ele ensinou. É muito mais importante. Na verdade, tudo que Isaías disse, tudo que Salmo disse, Cristo falou muito mais. E Cristo falou o mesmo que eles disseram. A mesma veemência, muito mais veemente, muito mais forte, aliás, do que o próprio Isaías. Quando os profetas apontavam o erro dos hebreus, dos judeus, pois é, Cristo fez muito mais. Cristo não veio falar, veio completar o que os profetas fizeram. Ele não veio tirar nada. Ele mesmo diz, eu não vim abolir, eu não vim falar outra coisa, eu vim cumprir tudo. Eu vim fechar com chave de ouro tudo aquilo que foi falado pelos profetas. Você está entendendo? Então, resumindo aqui para você entender, quando o autor aos Hebreus diz, olha, Deus falou antigamente, de muitas maneiras e de muitas formas aos nossos pais, ou seja, aos nossos antepassados, pelos profetas. A nós, agora, a carta era direcionada para os contemporâneos, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho. Olha, vamos ouvir o que o Filho disse. Não tem como ignorar o que o Filho disse. Mas é filho literal? Não, é um título que recebeu. Jesus é o artigo definido, Filho de Deus. Mas também, diz João capítulo 1, verso 12, todos quanto receberam e creram no seu nome, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Amanhã nós voltaremos, continuando a examinar Hebreus capítulo 1. Deus abençoe a todos, tenham um excelente dia, graça e paz. Minuto da Unicidade.